Olá! Sejam bem-vindos, mas muito bem-vindos a esse novo formato, esse podcast sobre longevidade. Essa é a ideia que a gente trouxe para cá, para esse canal do autoconhecimento, Luciano Pacheco 2020. E se você ainda não tiver inscrito no canal, essa é a hora, olha, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para ser lembrado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Bom, depois de 2 anos de canal, várias pessoas me sugeriram o formato de podcast, uma coisa mais descontraída, onde a gente possa trazer convidados, bater papo, discutir temas mais da atualidade até mesmo. Mas eu escolhi começar nesse formato sobre longevidade. E esse é um podcast piloto dessa série nova que se inicia com esse vídeo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês sobre longevidade é o que faremos com o nosso tempo de vida até que a morte nos leve. Porque a única certeza que temos é a morte, não é mesmo? Toda vez que a minha esposa me pergunta, você está certo disso? Eu falei, não, a única certeza que eu tenho é a morte. A gente tem a certeza quando nasce de que um dia a gente vai fazer a nossa passagem, né? E cada um com as suas crenças. Uns acreditam que a morte é o fim de tudo, outros acreditam que é o início de uma vida eterna. Ou seja, de acordo com as suas crenças, a morte pode ter um significado ou outro. Mas a pergunta-chave, eu vou repeti-la, é o que nós faremos com o nosso tempo de vida até que esse dia chegue? Esse é um tema que a gente vai tratar aqui nesse podcast, sem dúvida alguma. E a outra questão também muito importante dentro desse mesmo tema é por que temer a morte? Por que devemos temer a morte, né? E um outro ponto muito interessante também que todo mundo fala, quero chegar até os 100 anos de idade. Para que você quer viver tanto, né? São questões muito filosóficas e relevantes para que a gente entenda a importância desse tema da longevidade, né? E como disse, até esse é um livro que me inspirou a falar sobre esse tema, que é Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra e ela é gerontóloga. Então, ela fala dos 9 pilares da longevidade, que a gente vai falar aqui também nesse nosso papo, né? Mas ela fala muito de ter um durante feliz. Então, como se ter um durante feliz, onde cada dia vivido tenha valido a pena para você e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Não é importante chegar lá somente, atingir suas metas, seus objetivos, mas como você viveu essa jornada, né? E como valeu a pena cada dia dessa sua jornada. Então, é sobre isso também que nós vamos falar um pouco aqui, sobre ter um durante feliz. Outra questão que eu vou levantar para vocês é se você tem uma boa capacidade de imaginação. É isso mesmo. Você consegue se imaginar daqui a 5 ou 10 anos? Quando eu faço essa pergunta para os meus clientes, tanto de coaching quanto de mentoria, tem uma certa dificuldade dessa visualização. Mas esse exercício é extremamente poderoso. Então eu te pergunto, como você se vê daqui a 5 ou 10 anos? Ou melhor, como você se vê, se você ainda não chegou lá, aos 65 ou aos 75? Quem sabe aos 85, 95? Quiçá aos 100 anos. Esse é um tema interessante, como você se vê, porque vem logo em seguida a pergunta, você é bom de planejamento? Você é capaz de planejar essa nova fase da sua vida? Porque nós envelhecemos todos os dias, desde que nascemos estamos envelhecendo. O nosso processo de replicação celular, ele vai cansando, né? E ele vai envelhecendo. Então, aos 30, estamos mais velhos do que aos 20 e assim sucessivamente. Então, a pergunta que eu lhe faço é, se você tivesse que fazer uma viagem para o Saara, né? Essa é uma metáfora que a doutora Ana Cláudia coloca no livro dela. Se você tivesse que fazer uma viagem para o Saara daqui a 30 anos, hoje você está com 40, vamos imaginar, você escolhe um amigo. Topa? Topo. Só tem um acordo. A gente não pode roer a corda. Esse acordo está firmado e daqui a 30 anos, quando nós completarmos 70 anos,
eu e você iremos para o Saara. Só tem uma condição. A única chance de eu não ir com você é se a gente morrer antes. Então, 30 anos se passam e você chega o dia, né, o grande dia, e você diz assim, não vou mais não. Mudei de ideia. Né? E nessa mudança de ideia, eu digo para você, não tem jeito, a gente combinou e que a gente iria para o Saara quando a gente chegasse aos 70 anos. E a gente vai chegar lá, a gente desembarca no Saara, vamos logo direto para o nosso lugar onde a gente vai ficar hospedado e o dia está lindo, amanhecendo e a gente se anima e nós vamos fazer uma caminhada. Para quem não conhece, o Saara chega a temperaturas até durante o dia de 50 graus positivos e ventos que trazem aquela areia no seu rosto. E aí a caminhada começa agradável, mas à medida que o tempo vai esquentando, você começa a reclamar do calor, você começa a reclamar do vento, e eu te pergunto, você trouxe aquela roupa de lã de carneiro preta? Pois é, porque, por incrível que pareça, a gente aprende na física que no calor a gente deve usar branco, mas a experiência de quem mora no deserto é de que aquela lã de carneiro preta, uma roupa larga, permite a circulação de ar no seu corpo e é a condição melhor para você enfrentar aquele calorão no Saara. Eu te pergunto, você trouxe aquela roupa? Que roupa? Tá maluco? Eu ia trazer um negócio daquele? Você trouxe protetor solar? Você disse, esqueci. Você teve, na realidade, 30 anos para se planejar para chegar no Saara. E a doutora Ana, ela coloca essa questão de que a gente não se prepara, a gente não se planeja para a velhice. Então ela faz uma metáfora do Saara com a velhice. Imagine o Saara à noite, com menos 15 graus. Então você tem que estar preparado para as condições de 50 graus durante o dia e, ao mesmo tempo, para menos 15 graus Celsius à noite. Então você tem que estar muito equipado, né? Você tem que estar muito preparado. Então a questão que a gente vai levar aqui nesse podcast, nesse bate-papo com vocês, vai ser o que você está fazendo em termos de planejamento para chegar na velhice. Por exemplo, né? O que você está levando? O que você quer que esteja garantido para você? Porque a gente quer segurança, né? Então eu vou perguntar na questão financeira. Você sabe que na velhice você vai ter uma demanda enorme por medicamentos, você vai tomar muito mais remédio que normalmente você toma hoje. Você, provavelmente, se tiver condições, o ideal é que tenha um plano de saúde, um bom plano de saúde para você poder ser atendido quando precisar, porque a probabilidade é muito maior. Você vai querer estar com quem nesse Saara da analogia da doutora Ana, né? Quem é que você quer como companhia? Então, como é que você vai se preparar fisicamente, né? Você sabe que há uma perda muscular à medida que os anos vão se passando. Depois dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular. Como é que você vai se preparar fisicamente? Como é que você vai se preparar mentalmente para os momentos de solidão, que é justamente a coisa que mais maltrata o idoso? É o esquecimento, é a solidão, é o não pertencimento. Então, como é que você vai se preparar ao longo dessa jornada para que você chegue lá e tenha não só um durante feliz, mas que tenha todas as fases da sua vida com plenitude? Essa é a ideia desse nosso bate-papo sobre longevidade nesse podcast. Falando então dos 9 pilares, né? Para a gente dar essa apresentação desses 9 pilares da longevidade de uma vida durante feliz, né? Ter um durante feliz, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é acolher o envelhecimento, né? A gente não tem que brigar com ele, a gente tem que acolher ele, né? A vida, eu gosto muito dessa definição que tem no livro, que ela diz: vida é uma condição sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades e, em 100% dos casos, termina em morte. É muito interessante isso, essa definição é maravilhosa. E que se tudo der certo, sobreviveremos à morte dos nossos pais e entregaremos os bastões dos nossos filhos, né, aos nossos filhos. Longevidade, lá no início do século passado, era chegar aos 40 anos, né? Hoje no Brasil a expectativa de vida está em cerca de 76 anos. Quanto de nós
pensamos em nos preparar para a velhice. Como você tem se preparado? Né? Eu sempre digo que eu estou me preparando desde os 40, muito adequado com a metáfora que a doutora Ana coloca no livro. Eu estou me preparando desde os 40, eu faço atividade física, eu faço caminhadas, eu faço pilates, eu faço trabalho de fisioterapia, eu faço um trabalho de alimentação adequada, né? Me preparando. Isso vai evitar que eu fique doente? Não. Isso pode me dar maior chance de ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, negar a velhice, né, na realidade é não se preparar para a nossa morada no Saara. Eu nem gosto muito da condição do Saara, não. Acho que o Saara é uma condição muito radical. Eu conheço várias pessoas que estão na terceira idade, com 70, 80, 90 anos, né? Dona Cileia está aí para não me deixar mentir, Dona Vera está aí com 80 e tantos anos também, a minha sogra com 80 e tantos anos também, que não me deixa mentir, tendo uma qualidade de vida ótima, cabeça boa, independentes, moram sozinhas, né? Todas se viram bem, continuam tendo uma vida plena, né? Então, a gente queria começar dizendo que não existem fórmulas mágicas, né, que apaguem décadas de escolhas erradas em relação ao seu corpo, que é o nosso cavalo, né? É ele que habitamos, né? É esse cavalo que vai nos levar ao longo dessa jornada. Então nós vamos falar muito sobre isso, e um dos pilares é cuidar do corpo que habitamos, né? Mas também não esquecer, principalmente do propósito desse canal, de cuidar da cuca, cuidar da mente, que na realidade é o nosso guia. O cavalo, o corpo, é o nosso cavalo, ele vai nos levar, mas o guia é a nossa mente. Então a gente precisa trabalhar muito essa mente. Então, esse é um dos pilares fundamentais, né? O outro pilar que vamos falar muito aqui também é das relações. É fundamental para a pessoa que chega na terceira idade ter amigos, ter relações amistosas com seus parentes, né? Com seus amigos, com seus vizinhos. Esse é um outro pilar extremamente importante. Outra coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, porque a gente não fica velho de um dia para o outro, a gente não fica velho quando chega aos 60 anos, ou não fica velho quando chega aos 65, dependendo da classificação de idoso, né? Para você entrar no meia ingresso, né? Pagar meia no cinema, no teatro é 60, mas para andar de ônibus de graça é 65. Então a gente não fica idoso aos 60 ou 65 anos. A gente vai envelhecendo todos os dias. E todos os dias a gente aprende a perder. Esse é uma grande sabedoria de ter um durante feliz. Todo dia a gente perde alguma coisa e ganha alguma coisa. Porque cada vez que a gente perde alguma coisa, é uma oportunidade da gente se desenvolver, de aumentar a resiliência, de a gente desenvolver alguma nova competência, né? Aprender com isso, com essa experiência, desenvolver uma nova atitude. Então, aprender a perder, né? É fantástico, porque a gente vai ficando velho, vai tendo as perdas, né? Mas as perdas podem ser graduais, como normalmente são, mas elas podem acontecer de forma abrupta, de uma hora para outra. Você ter uma doença grave, um AVC que fique com sequelas, você pode ter uma perda de mobilidade de um dia para o outro, você pode ter várias doenças que fazem uma perda, até mesmo um acidente, né? Um acidente doméstico, um acidente de automóvel. Então, aprender a perder é outra regra extremamente importante. E logo em seguida a gente lembra dos lutos, né? Porque à medida que você vai envelhecendo, é impressionante como a gente vai perdendo pessoas queridas. Eu já estou contabilizando vários, né? Recentemente perdi meu sogro, perdi meu sobrinho querido, meu único sobrinho, o Vitor, aos 39 anos, uma forma assim absurda, né? Uma leucemia muito grave. Perdi meu cunhado, o Ari, perdi vários amigos, eu perdi o Zequinha, parceiro de infância, perdi a Gilson, perdi Glausto, nossa, perdi vários amigos, né? Já fui a vários enterros. Então a gente tem que se preparar para esse luto. Então, normalmente a gente vai começando a ordem natural das coisas, a gente perder pai e mãe, mas às vezes acontece o inverso, né?
como o caso da minha irmã, perdeu um filho antes da hora, né? Que estava a gente dentro da nossa expectativa. Então a gente também tem que aprender a conviver com isso. Outro ponto extremamente importante é que quanto mais velho você fica, quanto mais próximo você fica dos 100 anos de idade, ou dos 120, né? Teve gente que já bateu esse recorde, mais lembranças a gente vai ter do que perspectivas de futuro. Então é muito importante viver a vida de forma intensa, ter boas lembranças, porque elas serão extremamente relevantes para que você, quando chegar lá, você possa contar essas histórias e ativar a parte do cérebro do prazer, da satisfação que você teve quando teve aquela experiência. Então, são esses alguns dos temas que a gente vai falar, mas fundamentalmente, para que viver tanto? Para que viver até os 100 anos? Por que a gente quer viver mais e mais e mais? Por que a gente se cuida? Por que a gente faz prevenção, né? Porque provavelmente a gente tem um propósito, tem uma razão para viver. E isso, sem dúvida alguma, é um impulsionador para você desejar viver 80, 90, 100 anos. E qual é o seu propósito? Você está nessa vida para quê? O que você fez hoje que você se tornou uma pessoa melhor em relação ao que você era antes? Esse é o nosso desafio com esse podcast, esse é um piloto do programa de longevidade. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. A ideia é um bate-papo. Eu espero receber perguntas de vocês para poder trazer para cá, para esse bate-papo, sobre esses temas que eu estou trazendo aqui. Podem me mandar pelo Instagram, pode Luciano Pacheco 2020, me siga lá no Instagram, pode mandar aqui pelo comentário no vídeo no YouTube. Gostou? Dá um like. Gostou muito? Compartilhe à vontade esse vídeo com os seus amigos, para que a gente possa fazer esse podcast aqui, esse bate-papo de uma forma mais informal, uma coisa interessante e válida para todo mundo, ok? Bom, era isso que eu queria passar aqui nesse nosso primeiro piloto desse podcast sobre longevidade. E como sempre eu termino meus vídeos, né? Não poderia deixar de ser coração com coração, e fique com Deus.